Olá pessoal, eu aqui vou dar continuidade ao vídeo anterior que a gente tratou sobre os principais aspectos da Lei 9.099/95. No vídeo passado, nós falamos, dentre outros aspectos, da composição civil dos danos, da transação penal, e esse vídeo de hoje vai se restringir à suspensão condicional do processo, beleza? Então vamos lá. A suspensão condicional do processo, pessoal, é um instituto previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95. E o que seria a suspensão condicional do processo, também conhecido como SUSI processual? Seria, em síntese, pessoal, uma proposta ofertada pelo Ministério Público para que o autor do fato cumpra determinadas condições durante um período pré-estabelecido, e uma vez cumpridas essas condições, ele terá extinta a punibilidade. Só que a gente deve se atentar que ele só fará jus à concessão desse benefício se ficarem os requisitos da lei, do artigo 89 da Lei 9.099, estiverem presentes. Então, vamos lá. É uma proposta ofertada pelo MP, onde o processo fica suspenso durante o período de 2 a 4 anos, mediante a imposição de algumas condições. E uma vez cumpridas as condições, a gente terá aí a extinção da punibilidade do suposto autor do fato. Agora, uma observação que a gente já deve fazer de plano é a seguinte: apesar de ser um instituto previsto aqui na Lei 9.099, vejam que a suspensão condicional do processo ela está inserida na Lei 9.099/95, mas a gente precisa esclarecer que não é um instituto que está somente restrito às infrações de menor potencial ofensivo. E o que significa dizer? Que esse instituto é cabível para toda e qualquer infração penal, desde que a pena mínima dela não extrapole 1 ano. Então observem bem. Quando a gente abordou a transação penal sim, é um benefício que está restrito às infrações de menor potencial ofensivo, né? Como a gente já viu, são os crimes cuja pena máxima não extrapola 2 anos e todas as contravenções penais. Mas pessoal, a suspensão condicional do processo ela não está restrita às infrações de menor potencial ofensivo. Ela pode ser aplicada, ela pode ser proposta a todo o autor do fato que cometa uma infração, desde que essa infração ela não tenha a pena mínima que exceda 1 ano. Veja, na suspensão condicional do processo não me interessa a pena máxima. O que vai me interessar é que a pena mínima não extrapole 1 ano. Tranquilo? Então, pena mínima não superou 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo. Só que ainda nessa linha, é preciso a gente ter em mente o que falam as súmulas 243 do STJ e as súmulas 723 do STF, que em síntese elas falam que se a aplicação resultante, né, da regra do concurso de crimes, seja através do cúmulo material onde se soma, seja através do sistema de exasperação, onde se acrescenta uma fração, se ao se acrescentar a fração, a pena mínima extrapola 1 ano, já não vai ser cabível a suspensão condicional do processo. Então atentem para as súmulas 243 do STJ e a súmula 723 do STF. Beleza? Então vejam só. Quando é que o suposto autor do fato faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo? Veja só. O primeiro requisito eu já falei. A pena mínima ela não pode exceder 1 ano. Lembre, a pena mínima não pode exceder 1 ano. Ele não pode estar sendo processado, nem pode ter sido processado, beleza? Não pode haver também condenação. E os requisitos previstos lá para a suspensão condicional da pena, lá no Código Penal, no artigo 77 do Código Penal, também devem se fazer presentes aqui. Então esses requisitos estão perfeitamente descritos no artigo 89, eles têm que ser preenchidos de forma acumulativa. Se forem preenchidos, o agente fará jus a esse benefício. Então, a suspensão condicional do processo o MP propõe
né, algumas condições, para que essas condições sejam cumpridas e aí acarreta a extinção da punibilidade. E via de regra, pessoal, quais são essas condições? Não se ausentar da comarca sem comunicar ao juiz, comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades, reparar o dano, deixar de frequentar determinados locais, sem se olvidar de outras condições que podem ser impostas, a depender da situação ali pontual, a depender do caso concreto. Então são essas condições. E essas condições, elas têm que ser preenchidas durante um período que a gente chama de período de prova. É o período que pode oscilar de 2 a 4 anos, onde o autor do fato, o suposto autor do fato aqui, que ainda não tem análise de mérito, não houve análise de mérito, ele vai passar cumprindo essas condições, certo? Então o período de prova é o período no qual é o lapso temporal onde ele vai passar cumprindo as condições. E o que é que ocorre, pessoal, se essas condições forem descumpridas? O artigo 89 também prevê lá, salvo engano, nos seus parágrafos 3º e 4º, causas de revogação do benefício. Primeiro nós temos as causas de revogação obrigatória. Aconteceu, o juiz vai lá revogar. Se ele vier a responder a outro crime, bem como se ele deixar de reparar o dano de forma injustificada. Então uma coisa, pessoal, é o agente não reparar o dano porque não pôde. Mas uma coisa é o dano ser passível de reparação e ele, né, pode, reúne condições para reparar e ele não faz. Aí seria também causa de revogação obrigatória. As causas de revogação facultativa, primeiro, é que ele não venha a ser processado por uma contravenção penal. Notem, se ele vier a ser processado por outro crime, a hipótese será de revogação obrigatória. Mas se ele vier a ser processado por uma contravenção penal, a hipótese será de revogação facultativa. Certo? Então, revogação obrigatória, vier a ser processado por outro crime ou não repara o dano de forma justificada. Revogação facultativa, se ele venha a ser processado por uma contravenção penal ou descumprir as condições que forem impostas. Beleza? E o que teria mais de interessante aqui para a gente abordar, pessoal? O artigo 89, parágrafo 6º, traz uma coisa super importante, que inclusive já foi alvo de indagação na prova da OAB. O que ocorre com prazo de prescrição durante esse período de prova, ou seja, durante o período em que o agente permanece cumprindo as condições. O artigo 89, parágrafo 6º, pessoal, diz que esse período de prescrição ficará suspenso. O prazo prescricional ficará suspenso. Ou seja, pessoal, não se contará o prazo prescricional durante o período da suspensão condicional do processo, durante o período onde o agente cumpre as condições estabelecidas na proposta. Beleza? Então, como é suspensão, o período anterior ele é contado, suspense durante o prazo de cumprimento das condições, e se ele vier a descumprir, recomeça aí a contagem do período de prescrição. Beleza? Artigo 89, parágrafo 6º. E uma outra coisa aqui, para que a gente possa inclusive concluir o vídeo, para que não fique muito extenso, é a situação ligada ao fato de, e se o agente reunir os requisitos lá exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e o Ministério Público não oferecer a proposta, o que é que vai acontecer? O que acontece, pessoal, é aquilo que já foi mencionado lá no outro vídeo com relação à transação penal. O STF editou uma súmula, a súmula 696, que diz que uma vez reunidos os pressupostos que autorizam a suspensão condicional do processo, se esta não for ofertada, o que é que vai acontecer? O juiz, por analogia, vai aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal, que trata da hipótese de requerimento de arquivamento do inquérito, onde o juiz poderá remeter os autos ao Procurador-Geral da Justiça e ele ou oferta a proposta, ou designa outro membro para que possa oferecer, ou insiste no não oferecimento. Lembrando, já salientei no vídeo anterior e vou salientar agora. O artigo 28 sofreu modificação com a Lei 13.964 do ano passado, o pacote anticrime, certo? Vocês sabem que agora o inquérito ele não passa mais pela homologação do juiz. É algo que acontece na seara ali do próprio Ministério Público. O Ministério Público, se resolver não propor ação penal, ele arquiva dentro do próprio órgão, mas submete esse arquivamento à revisão ministerial. Só que
Esse artigo 28, pessoal, ele está suspenso. A liminar concedida na ADI, dentre outros artigos, né, assim como aconteceu com o juiz de garantias, suspendeu também o arquivamento do inquérito no âmbito do Ministério Público. Beleza? Então, se está suspenso, ainda não está surtindo eficácia, então a súmula 696 continua seguindo aí esse enunciado. Tranquilo? E é isso, pessoal. É um instituto que a gente deve prestar bem atenção, porque ele foi inserido aí na Lei 9.099, mas não está ligado somente às infrações de menor potencial ofensivo. Se atentem a isso. O que eu vou observar é que a pena mínima da infração não extrapola 1 ano, e aí pouco me importa a sua pena máxima, e aí, preenchidos os demais requisitos, o MP oferece a proposta, o processo fica suspenso e ao final extingue a punibilidade. Lembrem que a gente tem aqui uma dica importantíssima, a gente tem a norma híbrida aqui. Ela tem características tanto de direito penal quanto de direito processual. Porque ela extingue a punibilidade, e aí o caráter de direito penal, e ela também suspende o próprio processo, é uma norma processual. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.